E aí, pessoa do bem? Tudo na paz, na tranquilidade por aí? Sobrevivendo, né? Antes que alguém me critique, tô com o carro parado, tô dentro do meu carro, então tô sem cinto de segurança por causa disso, tá bom? Tô com a minha máscara aqui também, tô sem a máscara porque vou falar com vocês. Então, se eu vou falar, não preciso usar máscara, mesmo porque eu estou dentro do ambiente fechado, que é o meu carro e só tem eu dentro do carro, então não preciso usar máscara, não é verdade? A gente tem que usar máscara nas ruas, ao sair de casa, ao estar com outras pessoas, aí você tem que usar a máscara. Mas o nosso assunto não é máscara, afinal de contas já está todo mundo aí usando máscara. É difícil até pelo menos encontrar alguém aí que não esteja usando máscara, isso é muito bom. Mas o nosso assunto é um pouco mais sério, né? São as mortes que atingem o nosso Brasil. Brasil entra na lista dos países que ultrapassaram a barreira dos 10 mil mortos pela Covid. Aliás, o Brasil já está quase colado ali aos 11 mil mortos. É impressionante o número de mortos aqui no Brasil, né, gente? Com o marco negativo, o país entra no grupo de 6 países com mais fatalidade em todo o mundo. E o Bolsolixo diz que isto é uma gripezinha qualquer. Brasil pode ter quase 2 milhões de infectados por coronavírus, diz estudos. O número seria maior do que de casos confirmados nos Estados Unidos, que até agora são o epicentro da doença. Por que sai esse número aqui, esse estudo realizado pela USP? Por que sai esse número? Sabe por quê? Porque é o seguinte, o Brasil não está fazendo testes suficientes. Então, se o Brasil não está fazendo teste suficiente, porque não tem, não compraram, o Brasil pode ter 2 milhões de infectados. E o número de mortos pode ser muito maior do que esses que foram confirmados. Já passou dos 10 mil mortos, mas esse número pode ser de 15 mil mortos ou mais. Porque tem pacientes que morreram com sintomas da Covid, mas por falta de testes foram enterrados com outra causa-morte e não pelo Covid. E o número de mortes pelo Covid pode ser muito maior. O que me revolta nisso tudo é o Bolsonaro, né? Quando sai a confirmação que passamos de 10 mil mortos, o Bolsonaro disse que ia fazer um churrasquinho com direito à partida de futebol. Ironizando tantas mortes, tantas perdas. Detalhe, essas pessoas nem se despedir de suas famílias podem. É um absurdo, né, gente? Médicos que atuam nas redes públicas e particulares temem colapso. Vai faltar leito para todo mundo. Eu peguei isso aqui, esse trechinho dessa reportagem, essa manchete dessa reportagem. Vou até repetir porque é interessante que eu vou falar a seguir. Médicos que atuam nas redes públicas e particulares temem colapso. E eles dizem, vai faltar leito para todo mundo. Assistindo os telejornais, a gente descobre que o estado do Rio de Janeiro, onde o sistema de saúde já entrou em colapso, ao ponto de ter mais de 100 pessoas à espera de um leito, à espera de um respirador, numa situação desesperadora, a gente descobre que o Hospital Bom Sucesso, Hospital Federal, quem é que cuida de um hospital federal? É o prefeito? Não. É o governador? Não. É o presidente da República. Afinal de contas, é um órgão federal, é um hospital federal, com centenas de leitos vazios, com falta de profissionais. Esse Hospital Bom Sucesso no Rio de Janeiro, esse hospital federal, está com um monte de leitos vazios, enquanto o sistema de saúde do Rio de Janeiro já entrou em colapso. Aí vocês, bolsonaristas, vêm dizer que o Ricardo Liel fala besteira quando eu digo que o Bolsonaro quer matar todos os idosos do Brasil. Eu pergunto aos senhores, por que o Bolsonaro está mantendo esse hospital praticamente fechado e não atende os pacientes? É, no mínimo, um absurdo o que vem acontecendo no Brasil. Passamos de 10 mil mortos.
Quando passamos a marca dos 10 mil mortos, Bolsonaro anuncia um churrasco com 30 ou até com 3 mil pessoas e com direito a partidinha de futebol, provavelmente para comemorar aí a morte de 10 mil pessoas ou mais. É no mínimo um absurdo você ler uma manchete onde médicos dizem que a rede pública e a rede particular vai entrar em colapso porque vai faltar leito para todo mundo. Você assiste uma reportagem nos jornais, nos telejornais de credibilidade, não esses telejornais que tem por aí, que ganham do governo federal para não mostrar a realidade do que vem acontecendo no Brasil. A gente lê uma manchete como essa e a gente assiste uma reportagem onde hospitais federais comandados pelo Bolsonaro, pela sua equipe, não estão recebendo os pacientes da Covid. Detalhe, gente, esse hospital federal do Rio de Janeiro, a princípio, ele foi colocado como referência da Covid. Vocês acreditem se quiser. E tem centenas de leitos vazios. É brincadeira, né? Não tenho dúvidas de que vai faltar leito para todo mundo, no público e no particular. Não tem jeito, afirma uma das médicas. Não tem jeito. Vai faltar leito para todo mundo, afirma uma das médicas. E não tem jeito, ela diz. E em meio a tudo isso, o Bolsonaro disse que iria fazer um churrasquinho com direito a uma partida de futebol, gente. Eu tive que pegar a manchete para ninguém achar que eu estava mentindo, né? Detalhe, eu ouvi essa notícia em Rádio Bandeirantes, em Rádio Jovem Pan, que são rádios aí que defendem o Bolsonaro. Eu vi no jornal da Band que defende o Bolsonaro. Isso aqui eu vi lá. Eu não vi na Globo não, porque vocês falam que a Globo fica perseguindo o Bolsonaro, né? Mas me aponte aí qual foi a matéria mentirosa que a Globo apresentou. Me aponte aí qual foi a matéria mentirosa que a Globo apresentou. Agora vocês acham certo o Brasil chegar à marca de 10 mil mortos e o Bolsonaro falar que vai fazer um churrasquinho para comemorar? Com direito à partida de futebol? Vocês acham certo o Rio de Janeiro entrar em colapso no sistema de saúde e o hospital de referência, hospital federal, não está recebendo pacientes da Covid? Vocês acham certo isso? Tá de brincadeira? O Brasil, gente, Brasil entra na lista dos 6 países que ultrapassaram a barreira dos 10 mil mortos. 10 mil mortos já passamos. E tão de brincadeira com o que está acontecendo com o nosso Brasil. É brincadeira o que o Bolsonaro está fazendo com o nosso Brasil. Mas Deus é brasileiro, acredito muito que Deus é brasileiro, que Deus é por nós e o Bolsonaro não será contra nós e nós vamos conseguir derrubar esse presidente. Não tenha a menor dúvidas disso. Esse processo que está rolando aí no Supremo Tribunal Federal, essas denúncias feitas pelo Sérgio Moro, todas essas denúncias estão sendo confirmadas. Sérgio Moro não mentiu. A gravação que o governo não queria fornecer para o Supremo Tribunal Federal foi obrigado a fornecer, porque lá estão as provas dos crimes que o Bolsonaro cometeu e provavelmente ainda este ano nós vamos afastar Bolsonaro do poder. Aqui é Brasil. Esse tipo de atitude que o Bolsonaro está tendo com a nação brasileira é inaceitável. É inaceitável. Brasil ultrapassa 10 mil mortos e Bolsonaro diz que vai fazer um churrasquinho com direito à partida de futebol para comemorar. Acredite se quiser. Que Deus nos proteja e que Deus nos ajude a nos livrarmos deste mal chamado Bolsonaro. A verdade vos libertará. A verdade nos libertará de Bolsonaro. Até a próxima.